Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para contar mais uma história da Bíblia, a Palavra de Deus. É a história do tesoureiro etíope. E o versículo da nossa lição está no livro de Hebreus 7:25, que diz assim: Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Eu quero iniciar a nossa história de hoje pedindo que você imagine que você está em um barco no meio do mar. Suponha que uma pessoa não saiba nadar e ela caiu do barco. Como você faria para salvá-la? Sim, pegaria uma boia salva-vidas e jogaria para ela. Mas isso é suficiente? Não! Ela não está realmente salva enquanto você não a puxar de novo para o barco. Você sabia que há alguém que pode salvá-lo do seu pecado, de todos os seus pecados? O nosso versículo e a nossa história de hoje vão contar quem é. Essa história de hoje fala sobre dois homens. Os dois faziam uma viagem. Um deles conhecia o Senhor Jesus como seu Salvador e queria contar aos outros sobre ele. E o outro homem ouvira falar do Deus vivo e verdadeiro e queria adorá-lo, mas precisava de alguém para lhe mostrar a direção certa. O nome do primeiro homem era Filipe. Ele amava Deus e ensinava a sua palavra a outras pessoas. Estivera ocupado nas cidades e povoados de Samaria, pregando e ensinando. As pessoas ouviam o que ele dizia e muitas creram no Senhor Jesus como Salvador. Houve grande alegria naquela terra. Certo dia, um anjo do Senhor apareceu a Filipe para guiá-lo em uma nova direção. O anjo disse: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Isso está escrito lá em Atos 8:26. Aquela seria uma longa viagem, cerca de 112 quilômetros, para um lugar deserto. Filipe deve ter pensado: por que Deus me enviaria a um lugar deserto? Porém, ele tinha certeza de que o Senhor lhe pedira para ir para pregar a sua palavra. Se você creu no Senhor Jesus como seu Salvador, Deus quer que você também esteja pronto para falar dele a outras pessoas. Você pode contar o que sabe, que Deus o ama, que Jesus morreu na cruz pelo seu pecado e voltou a viver, que crer no Senhor Jesus é o único meio de receber perdão pelos seus pecados. O nosso versículo de hoje diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele, ou seja, por meio de Jesus, se chegam a Deus. Hebreus 7:25. Então, onde quer que fosse, Filipe estava preparado para contar a outros sobre o Senhor Jesus. Enquanto isso, outro homem estava viajando. A sua viagem começou a cerca de 1.600 quilômetros de Jerusalém. Ele viera de um país chamado Etiópia, no continente da África. A Bíblia não fala seu nome, simplesmente o chama de etíope. Sabemos que era um homem muito importante em seu país. Era um tesoureiro da rainha da Etiópia, chamada Rainha Candace. Por que você acha que ele foi a Jerusalém? É possível que este homem fizesse negócios ali para o seu país. Ele também queria conhecer o Deus vivo e verdadeiro e esperava aprender sobre ele e adorá-lo. Este homem aparentemente sabia que tinha um problema em seu coração que só Deus podia resolver. Este problema é o pecado. Se você não conhece o Senhor Jesus como seu Salvador, tem o mesmo problema. A Bíblia diz: todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Eclesiastes 7:20. Isto significa que ninguém ensinou você a agir mal. Este desejo nasceu no seu coração e o seu pecado separa você de Deus. É um problema que só Deus pode resolver. Não sabemos como o etíope pecou, mas como acontece conosco, ele tinha esse mesmo problema e queria conhecer a Deus.
Ele foi finalmente a Jerusalém. Dirigiu-se à casa do Senhor, mas ninguém ali lhe contou como poderia conhecer a Deus. Nessa época, Jesus já havia morrido na cruz, dera sua vida pelo pecado e depois ressuscitara. O povo de Jerusalém sabia disso, mas não acreditou. Ninguém contou ao etíope sobre Jesus. Ele tinha, porém, uma parte da Escritura, a palavra de Deus, que podia estudar. O tesoureiro etíope foi um pouco triste para sua carruagem e deixou Jerusalém para começar uma longa viagem de volta à Etiópia. O homem pensou em tudo quanto ouvira e vira em Jerusalém. Puxou então um pergaminho contendo a porção da Escritura e começou a ler. Estava lendo o livro de Isaías. Mas o que aquelas palavras significavam? É possível que tenha lido várias vezes sem entender. Era como um mistério para o qual não havia resposta. Como ele deve ter se sentido triste e desanimado? Enquanto contemplava o deserto árido, escondendo os olhos do sol brilhante, viu algo. Parecia um homem vindo em sua direção. O Espírito do Senhor então falou a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Era isto que Filipe estava esperando. A Bíblia diz que ele começou a correr para a carruagem. Vocês já tentaram correr em um lugar quente e coberto de areia? Não é fácil, mas Filipe queria tanto obedecer a Deus que correu com alegria para alcançar a carruagem. O etíope viu Filipe se aproximando. Que surpresa ver alguém correndo pelo deserto! O etíope fez os cavalos pararem quando Filipe chegou. Filipe provavelmente ouvira um homem bem vestido lendo o livro de Isaías. O costume daquela época era ler em voz alta. Filipe disse a ele: o senhor entende o que está lendo? O etíope respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Deus guiara Filipe e o etíope para aquele lugar ao mesmo tempo, para que Filipe pudesse falar do amor de Deus ao etíope. E Deus também ama você e quer que você o conheça. Deus te criou de uma forma maravilhosa. Ele te fez como você é. Não só criou você, como criou tudo no mundo, todos os animais, todas as árvores. Você, porém, é a sua criação especial. A Bíblia diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Este Deus, que é completamente puro e santo, quer que você o conheça. Ele o ama muitíssimo. O etíope convidou Filipe para entrar e se sentar ao seu lado na carruagem para ajudá-lo a compreender a palavra de Deus. Vocês acham que Filipe ainda pensou sobre o assunto? Não! Quando os cavalos pararam, batendo os cascos na areia e sacudindo as cabeças, Filipe subiu alegremente na carruagem. Eles foram andando devagar enquanto Filipe falava. O etíope estava perguntando a quem o livro de Isaías estava se referindo, se a ele mesmo ou a outra pessoa. E então os olhos de Filipe brilharam, porque ele começou a falar sobre Jesus Cristo. Falou que Jesus recebera o castigo pelo seu pecado. A Escritura dizia que o Senhor Jesus foi levado como um cordeiro para o matadouro. Isso significa que ele ficara diante de homens perversos que o espancaram, cuspiram nele e disseram palavras ofensivas. Todavia, Jesus não abriu a boca. Jesus morreu em uma cruz pelo etíope, mas também morreu por você e por mim. O Senhor Jesus estava disposto a aceitar o castigo que você e eu merecíamos pelos nossos pecados. A Bíblia diz em Apocalipse 1:5, Ele, o Senhor Jesus, nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue. 3 dias após a sua morte, Jesus voltou à vida. Jesus diz também em Apocalipse 2:18, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Ele fez tudo isto por você e por mim. O etíope então compreendeu, não era mais um mistério para ele. Sabia agora que esta escritura estava falando sobre o Senhor Jesus Cristo.
A carruagem chegou naquele momento perto de um lugar ao lado da estrada onde havia água. O etíope olhou para Filipe e disse: "O que me impede de ser batizado?" Ele queria ser batizado para mostrar que acreditava no Senhor Jesus. Filipe disse: "Você pode, se crer de todo o coração." "Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus", respondeu o etíope com sinceridade. Ele deu ordem para que os cavalos parassem e ambos desceram da carruagem. Filipe batizou o etíope bem ali naquela água no deserto. Este homem que voltava ao seu país ia agora na direção certa. O Senhor Jesus vivia em seu coração e ele havia mudado de rumo, mudado de atitude. Depois do batismo do etíope, algo extraordinário aconteceu. Filipe desapareceu de repente. Deus, o Espírito Santo, o levou a outro lugar para que ele ensinasse outras pessoas sobre o Senhor Jesus. O etíope continuou a viagem para o seu país cheio de alegria. Em seu coração, sabia que havia mudado de rumo, mudado de atitude, caminhando agora na direção certa, pois o Senhor Jesus passara a viver em seu íntimo. E você, está indo na direção certa? Você conhece o Senhor Jesus como seu Salvador? Compreende que o seu pecado te separa de Deus, mas Jesus deu o seu sangue na cruz por você? A Bíblia diz em Atos 16:31, "Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa." Isto significa que você precisa crer, precisa depender, precisa confiar em Jesus Cristo. E assim o seu castigo pelo pecado é removido. Vamos fazer uma oração encerrando a nossa lição de hoje? Feche os seus olhos, junte suas mãozinhas e repita junto comigo. Senhor Deus, eu creio que Jesus morreu na cruz para me salvar do pecado e me dar a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Que história maravilhosa essa que ouvimos agora do tesoureiro etíope. Agora vamos ver se vocês realmente aprenderam sobre a história de hoje. Vamos para algumas perguntas de revisão? A primeira pergunta é: de acordo com Hebreus 7:25, como devemos nos aproximar de Deus? E de quem o versículo está falando? A resposta é: por meio de Jesus Cristo. Segunda questão: por que o etíope foi a Jerusalém? A resposta é: para adorar. Terceira questão: o que o etíope fazia enquanto voltava para casa em sua carruagem? A resposta é: estava lendo a Bíblia. Quarta questão: o que Filipe perguntou ao etíope? Resposta é: você entende o que está lendo? Quinta questão: qual foi a resposta do etíope à pergunta de Filipe? A resposta é: como posso entender se ninguém me explicar? Sexta questão: por que você acha que Deus enviou Filipe para a mesma estrada e ao mesmo tempo que o etíope? A resposta é: para que Filipe pudesse ajudá-lo a compreender o significado da palavra de Deus. Sétima questão: de quem Filipe disse ao etíope que a Escritura falava? A resposta é: de Jesus. Oitava questão: quando Filipe ajudou o etíope a entender o que Deus estava ensinando, o que aconteceu? A resposta é: o etíope creu e tornou-se um filho de Deus. Nona questão: por que o etíope queria ser batizado? A resposta é: para mostrar que havia crido no Senhor Jesus como o único meio de ser salvo. Décima questão: o que você deve dizer a outros para que eles possam ser salvos? Resposta é: dizer que o Senhor Jesus morreu em seu lugar pelo seu pecado, voltou a viver e deseja entrar em seu coração e torná-lo limpo do pecado. 11ª: o que aconteceu depois que o etíope foi batizado? Resposta é: Filipe desapareceu e o etíope continuou a viagem cheio de alegria. E para encerrar, a 12ª questão: quem são algumas pessoas a quem você poderia falar do Senhor Jesus? Resposta é:
à família e aos amigos que ainda não conhecem Jesus. Muito bem, parabéns para vocês! Então eu me despeço agora de vocês, deixando um grande abraço, um beijo e até a próxima! Deus abençoe cada um de vocês! Tchau!